Fala fera, meu nome é Ítalo Feitosa e agora nós vamos entender o conceito de velocidade relativa e a aplicação da velocidade relativa. Bem, velocidade relativa, o próprio nome já diz, é a velocidade de um corpo em relação a alguma outra coisa, concorda comigo? Até entra aquele conceito de referencial, quando a gente fala assim, para dizer que um corpo está parado ou em movimento depende do referencial. Em relação à câmera, eu estou o quê? Em movimento. Minha velocidade relativa em relação à câmera é diferente de zero. Em relação a você agora, eu estou o quê? Parado. Minha velocidade relativa em relação a você é zero. Vamos utilizar outro exemplo aqui, utilizando nosso amigo Sidney. Sidney, vamos lá. Vamos caminhar juntos aqui na mesma velocidade, tranquilo? Bem, fera, conforme você percebeu, eu em relação a Sidney, temos a nossa velocidade relativa zero, porque a gente conseguiu conversar juntos sem nem precisar olhar para trás nem para frente, concorda comigo? Então, eu em relação a Sidney, estamos com a velocidade zero, só que nós dois em relação a você que está aí do outro lado, estávamos em movimento, não estávamos? Então, nossa velocidade relativa era diferente de zero, concorda comigo? É a mesma coisa que estar um carro parado no sinal, aí tem um poste do lado. E o carro em relação ao poste está o quê? Parado, né? Só que depois que ele começa a se movimentar, aí ele está em movimento em relação ao poste. Velocidade relativa diferente de zero. Quando nós temos móveis no mesmo sentido, no caso eu e Sidney, a nossa velocidade relativa, se a dele era 5 e a minha era 5, foi o que a gente fez para chegar em zero, hein? Subtraiu. Então a velocidade relativa para móveis no mesmo sentido vai ser o quê? A sua subtração. Agora, se a gente colocar em sentidos contrários, pode entrar nosso amigo Sidney. Agora vamos nos encontrar, dois velhos amigos, fazia um tempo que tinham se visto. E a gente foi um em relação ao outro, numa certa velocidade, nos ajudando, né? E demos um abraço, dizendo assim, caramba, bicho, faz muito tempo que a gente se viu. Ei, presta atenção comigo. Agora, móveis em sentidos contrários, a nossa velocidade um em relação ao outro começou a se ajudar, não foi? Então a gente somou. Se a minha velocidade era 5, a de Sidney em relação a mim era 2, e a de Sidney vindo para mim era 2, a nossa velocidade relativa agora foi quanto, hein? 7 metros por segundo. Ítalo, quando eu tenho móveis em sentidos contrários, o que é que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer que a mesma coisa, se tivesse eu indo a 5 e Sidney vindo a 2, seria a mesma coisa deixar Sidney parado e eu ia em 7 metros por segundo. Velocidade relativa para móveis em sentidos contrários é parar um móvel e acrescentar a sua velocidade ao móvel mais próximo, tranquilo? Ao outro móvel. Agora, Ítalo, onde é que eu utilizo isso na minha vida? Você utiliza muito em exemplos de ultrapassagem. Vamos colocar aqui um carrinho que for ultrapassar um caminhão, vai ser até o exemplo da nossa questão de vestibular. E esse carrinho tem uma velocidade de 8 metros por segundo, enquanto o caminhão tem uma velocidade de 6 metros por segundo. Olha se você concorda comigo, meu querido. Qual vai ser a velocidade do carrinho em relação ao caminhão? Quantos metros por segundo o carrinho é mais rápido do que o caminhão? 2 metros por segundo. Isso mesmo. Então a velocidade relativa entre eles é de 2 metros por segundo. Perfeito. Agora vem cá. O caminhão tem 20 metros e o carrinho tem 6 metros. Você consegue me dizer quantos metros o carrinho precisa percorrer a mais do que o caminhão para que ele ultrapasse o caminhão? Professor, assim, né? Se o caminhão tem 20 metros, eu acho que se o carrinho percorrer 20 metros, ele vai terminar a ultrapassagem. Bem, vamos analisar aqui a seguinte situação. O carrinho tem uma frentezinha laranja, certo? Então vamos comparar ela aqui, ó. A frentezinha laranja foi porque ele está 2 metros por segundo mais rápido. Avançou até que chegou no meio da ultrapassagem. Quando as duas frentes estão se equiparando, tanto do carrinho quanto do caminhão. Você concorda comigo que até o momento o carrinho percorreu 20 metros, mas ele ainda não completou a ultrapassagem, não foi? Porque para ele completar a ultrapassagem, lá aqui, ó, no fim da ultrapassagem, ele precisou percorrer seu próprio comprimento, ou seja, precisou percorrer mais 6 metros. Isso quer dizer então, professor, que o ΔS da ultrapassagem vai ser o ΔS do carro, 6 metros, mais o ΔS do caminhão, porque você precisa percorrer a distância do caminhão, mais a sua própria distância, para poder ficar a sua traseira na fronteira do caminhão e você poder voltar para a sua faixa. Tranquilo isso aí todo mundo? Agora vamos ver isso dentro de um exemplo. Pode continuar por aí.
Fala, fera! É hora do exercício! Vamos exercitar! Hihi! Então, aqui temos um exemplo, questão de vestibular, sobre o tempo de ultrapassagem. E para poder calcular é bem simples, é só utilizar a fórmula da velocidade média. Só que nós vamos usar a velocidade relativa igual ΔS da ultrapassagem sobre a variação do tempo, justamente o tempo de ultrapassagem. A velocidade relativa, se temos o carrinho com 8 metros por segundo e o caminhão com 6 metros por segundo, o carrinho é quantos metros por segundo mais rápido que o caminhão? 2 metros por segundo. Então, iremos substituir aqui a velocidade relativa por 2. Professor, o ΔS da ultrapassagem, o espaço para poder ultrapassar esse caminhão, quanto é que ele tem que percorrer a mais do que o caminhão, hein? Ele tem que percorrer os 20 metros do caminhão, quando esse laranjinha vai até aqui, ó. Só que aqui ele não pode voltar para a faixa dele, né? Porque senão ele bate no caminhão. Então ele continua, percorre seu próprio espaço de 6 metros para completar a ultrapassagem. Lembrando que o ΔS da ultrapassagem vai ser a soma do espaço do carro mais o espaço do caminhão. E 20 mais 6 vai dar quanto, hein? 26 metros. Vai ser justamente o nosso espaço para poder ultrapassar. Sobre o ΔT. E aí, Ítalo, vai ser muito simples agora, né? Vai ficar 2 vezes ΔT igual a 26. Esse 2 vai passar dividindo e vamos achar o tempo como sendo 13 segundos. O tempo de ultrapassagem do carrinho ao caminhão. Tranquilo? Uma questão tranquila para você resolver e vamos colocar mais exercícios para você fazer. Valeu!